Olá, estudantes! Eu sou a Ana Clara e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje começando um vídeo que eu acho que vai ser muito legal, que vai ser um caro versus barato. Então, eu vou fazer resuminhos usando produtos mais baratos e resuminhos usando os produtos mais caros, pra gente fazer uma comparação entre marca, entre produtos e ver se realmente essa diferença de preço traz uma diferença na qualidade. Então, vamos fazer essa comparaçãozinha aí. E hoje o vídeo é em parceria com o Roberto, do Roberto Studies, então eu vou deixar todos os links dele na descrição, porque ele vai fazer um vídeo igual a esse no canal dele. Então, assim que você terminar esse vídeo, já corre pro canal dele, que já tem esse vídeo lá também. E acho que basicamente é isso. Então, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação pra você sempre receber quando eu postar vídeo. E vamos ao vídeo. Então, gente, eu vou começar o vídeo falando um pouquinho sobre os materiais que eu escolhi para esse vídeo. Então, começando pelas brushes, eu escolhi a Atriz Sketch, que custa, o pacotinho de 12 cores custa R$50, ou seja, mais ou menos R$4 por caneta. E a Cis Dual Brush, que é R$150 o pacotinho de 12 cores, ou seja, fica R$12,50 por caneta. E as duas são canetas que têm duas pontas, sendo que a Sketch tem uma ponta de brush e a outra ponta de Fine Pen, que é uma caneta de ponta fina. E a Cis tem uma ponta de brush e tem a outra ponta como se fosse uma canetinha. Para o corpo do texto, eu decidi usar uma caneta de gel preta, então como a caneta barata, eu decidi usar a Energel 0.5, que é a caneta que eu mais uso. E assim, ela não é baratinha, custa entre 5 e 7 reais, depende da papelaria que você vai, mas de todas as canetas de gel foi a mais barata que eu encontrei, então ela custa mais ou menos 5 reais, enquanto a Signo da Uniball custa 16, 17 reais, dependendo da papelaria que você vai. Como Fine Pen, eu decidi usar a da Faber e da Emot, que são as canetas de ponta fina, e aí eu uso as coloridas para dar um detalhezinho no resumo, que eu acho que fica muito bom. E como caneta barata, eu usei a da Faber Castell, que pra mim, de todas, é a que tem o melhor custo-benefício, depois a gente fala um pouquinho melhor sobre isso. E da Emot, que é uma caneta com um design um pouco diferente, ela é nova, é um lançamento da Uniball. E ela custa mais ou menos R$11,50 por caneta, sendo que o kit de 10 cores está por R$115. E ela tem essa ponta um pouco mais resistente e tem esse corpinho todo diferente, então é uma caneta um pouco diferente. E mais pra frente a gente vai ver se, tipo, realmente compensa, né? Porque, querendo ou não, é bem mais caro. E como eu já falei pra vocês, nos meus resumos eu sempre gosto de colocar uma outra tonalidade pra fazer alguns detalhes, ou até mesmo uma outra cor, mas nesse caso eu decidi usar um lilás, uma outra tonalidade de roxo, né? E pra caneta barata eu decidi usar da New Pen, que o kit de 20 cores sai por R$80, ou seja, R$4 por caneta. E como a caneta mais cara, eu decidi usar a da Atriz Líquido, que acaba não sendo tão mais cara assim, mas o kit de 6 cores tá saindo por R$40, então fica mais ou menos R$6,50 por caneta. Não é tão mais caro, mas já é uma caneta um pouco mais cara, já beira ali um pouco o preço da Stabilo, né, dependendo de onde você encontra. Em relação aos marca-textos, eu decidi usar o marca-texto da Faber-Castell, que tá R$20 o kit de 6 cores, então ele é bem mais em conta, é R$3,30 por caneta, mais ou menos. E como mais caro, eu decidi usar a Zebra Mild Liner, que é uma caneta bem mais cara, é uma caneta importada, inclusive. Eu acho que é do Japão, e ela custa R$80 o kit de 5 cores, então fica R$16 por caneta. E é uma caneta bem mais cara e bem mais difícil de encontrar. E para finalizar, eu decidi usar como caderno mais barato, um caderno da Tilibra que eu comprei ano passado. Eu lembro que eu comprei ele por R$5, ele tem a folha de 56 gramas, então é uma folha bem fininha, com a linha azul. E é um caderninho bem simples mesmo, de uma matéria, 56 gramas, 96 folhas. E como caderno mais caro, eu decidi usar o caderno inteligente, que é um caderno bem diferenciado, né? Ele é mais caro mesmo, mas é uma tecnologia muito diferente. É um caderno de disco que você reposiciona folhas. A folha dele tem 90 gramas ou até 120 gramas, então é uma folha muito melhor, assim, em questão de gramatura. Tem a linha mais cinza, que pra mim é perfeito para fazer os resumos. Você pode escolher entre refil pautado, pontilhado, quadriculado. E a ideia deles é ser um caderno meio que infinito. Então você gasta um pouquinho mais no começo, mas depois você meio que só vai comprando refil. Então a longo prazo não é tão caro
quanto parece. E ainda tem um cupomzinho de desconto para os meus seguidores, porque eu sou embaixadora do Caderno Inteligente. Então, quem quiser comprar o Caderno Inteligente com desconto, é só aplicar o código ANACI na hora de efetuar o seu pagamento. Então, gente, agora vamos ao que interessa, né? Então, eu vou começar a fazer o resuminho com os materiais mais baratos. E eu vou falar um pouquinho sobre cada material, como que foi usar cada um deles, enquanto vocês assistem o processo do resumo. E eu acho legal colocar esse processo, porque vocês conseguem visualizar melhor o funcionamento de cada uma das canetas. Então, eu acho que dá para ter uma visão melhor, assim, na prática mesmo. E o resultado também, tipo, como que fica no papel, no resumo. Acho que fica melhor para visualizar tudo. Então, começando falando um pouco sobre a brush da Tris, eu me impressionei bastante, vou confessar para vocês. Ela não é uma brush muito boa, assim. Definitivamente, eu não usaria ela, assim, caso eu não tivesse as outras. Mas, para uma brush mais baratinha, eu até que gostei bastante. O resultado, assim, ficou perfeito. Então, no papel ficou muito bonito. Mas o processo de usar é muito diferente de usar uma brush tipo a da Cis, que é mais cara, né? Então, eu senti que a pontinha dela é muito diferente, assim. É uma pontinha que parece que vem estragada. Eu não sei, não é que vem estragada, mas é uma pontinha muito mais frágil. Então, ela já vem meio que bem molinha, assim, eu não sei explicar. Mas isso acaba sendo um pouquinho chato para fazer o resumo, porque você não consegue fazer muita diferença entre o grosso e o fino, porque ela é mais grossa. E a pontinha dela é bem mais sensível, então isso talvez complique um pouco na hora de fazer o lettering. E aí você vai ter que fazer com mais calma. Mas eu acho que para uma caneta, para iniciante, assim, para quem tá começando a fazer lettering e tá querendo aprender, é uma boa caneta, assim. Não é a melhor de todas, mas eu gostei bastante do resultado. Então agora falando um pouquinho sobre a caneta que eu decidi usar para fazer o corpo do texto, que é a Energel 0.5 preta. E, gente, de verdade, eu não tenho nada pra reclamar sobre essa caneta. Ela é muito, muito boa. Inclusive, quem acompanha os Studio Vlogs sabe que essa é a minha caneta favorita. Eu uso sempre, em todos os resumos, sem exceção. Então, realmente, é uma caneta muito boa, seca muito rápido, o fluxo de tinta é muito contínuo. Então, parece que você imprimiu, porque é tudo muito certinho, sabe? E eu gosto muito da 0.5, porque minha letra é um pouco menor, mas talvez se você tenha uma letra um pouco maior, assim, talvez seja melhor a 0.7, mas pra mim a 0.5 é perfeita pra minha letra, pra minha mão, então eu gosto bastante. E agora falando um pouquinho sobre a Fine Pen que eu decidi usar da Faber-Castell. E, gente, pra mim ela é a que tem o melhor custo-benefício de todas, porque ela é uma das mais baratas que eu já encontrei, se não a mais barata, e a qualidade é incrível. Então, assim, eu acho uma caneta muito boa, as cores são muito bonitas, o fluxo de tinta é muito bom, e a pontinha dela é muito boa também, é uma ponta mais arredondada, não é aquela ponta meio reta que nem a da Stabilo. Então, eu gosto muito dessa Fine Pen da Faber-Castell, pra mim super, super, super vale a pena. A Fine Pen da New Pen, eu acho ela também muito boa e ela é bem barata, então o custo-benefício também é tão bom quanto da Faber. Mas as cores da Faber ainda eu gosto mais, assim, é uma coisa particular. Mas de qualquer maneira, a New Pen também é uma caneta muito boa, que tem uma pontinha bem arredondada, então ela é super boa pra escrever. E ela é bem mais baratinha, então realmente é muito boa. E sobre o marca-texto da Faber, também é um dos meus favoritos, mas é uma coisa muito pessoal, ele é um pouco mais sequinho e ele tem um espaçamento um pouco menor, então ele é mais fininho. Eu gosto mais, eu acho que fica mais bonitinho pra marcar, mas é uma coisa pessoal também, tem gente que prefere marca-texto um pouco maior, assim, que é o caso da minha irmã, então ela prefere da Stabilo porque ele é um pouco maior e solta mais tinta, ela prefere ele mais assim, molhado. Eu prefiro o marca-texto mais sequinho, porque eu acho que o acabamento fica mais bonitinho. E assim, é um pouco menos gostosinho de passar no papel, mas de qualquer maneira eu acho que é muito, muito bom. E esses da Faber são os meus favoritos, assim, de pastel, são os meus marca-textos favoritos. E assim, o resumo ficou muito, muito, muito bonitinho. A única coisa realmente que eu não gostei muito foi a brush e o papel também, porque passa muito, muito, muito pro outro lado, já que é uma folha mais simples. Mas de qualquer maneira, eu achei que o resuminho ficou bem bonitinho.
E agora vamos para o resuminho mais caro, que eu usei o caderno inteligente. Então, começando falando um pouquinho sobre a Cis Dual Brush, eu gostei muito dessa brush, assim, eu acho que é uma das minhas favoritas, se não a minha favorita. E eu gostei muito do preço dela, ela é mais cara sim, mas em relação às brushes que eu comprava antes, ela é mais barata, porque até o ano passado, você só encontrava praticamente brush de marca importada, então era sempre muito mais caro. Tomball mesmo, para vocês terem uma noção, era R$18, R$20 cada caneta. E essa já baixou para R$12 cada caneta, então acaba sendo muito bom. E lógico que depende, né? Se você for comprar ela separada, eu acho que fica uns R$15, R$16. E agora falando um pouquinho sobre a Uniball, que é a caneta de gel preta que eu decidi usar. É uma caneta que o pessoal fala super bem e realmente eu achei ela muito boa, ela é super confortável de pegar, então anatomicamente ela é muito boa. Ela é super macia para escrever, mas eu ainda prefiro a Energel 0.5 por um simples detalhezinho. Eu senti que o fluxo de tinta é um pouco diferente, assim, enquanto na Energel é sempre tudo muito certinho, muito homogêneo, eu senti que essa da Uniball ela é um pouco menos homogênea, então o fluxo de tinta às vezes sai mais tinta, às vezes sai menos tinta em uma mesma palavra, sabe? Então isso me incomodou um pouquinho. Mas de qualquer maneira eu achei uma caneta muito macia e muito boa para escrever. Agora falando um pouquinho da Emot, que é a caneta mais cara, a Fine Pen. Eu gostei bastante dela, sinceramente, é uma caneta muito boa. E ela é muito legal, assim, o design dela, o fato de ter uma pontinha mais resistente. Eu gostei muito da proposta dela, mas eu realmente achei ela muito cara, porque eu não senti nenhuma diferença, assim, na hora de escrever. Eu ainda acho que a Faber tem um custo-benefício muito melhor, porque essa da Emot, ela é muito boa, a cor é muito bonita, mas eu ainda acho que não tem tanta diferença na hora de escrever. Sinceramente, eu achei que é praticamente a mesma coisa, a sensação de escrever. Então, assim, se você tiver um dinheirinho a mais e quiser cores diferentes, aí talvez a Emot valha a pena. Mas, assim, caso você queira cores mais normais e tal, compra uma da Faber, que pra mim vale muito mais a pena em questão de dinheiro. E a da Tris eu acho ela muito boa. Eu não gosto tanto das cores quanto eu gosto das outras, mas de qualquer maneira a da Tris também é o mesmo esquema do resto, assim. Todas as Fine Pens que eu mostrei eu senti que são muito parecidas, nenhuma eu acho que é ruim, todas são muito boas. E para finalizar, falando um pouquinho sobre o marca-texto da Mildliner. É um marca-texto muito caro, inclusive eu lembro que na época que eu comprei, eu juntei bastante para conseguir comprar. E eu consegui, por acaso, em uma loja online que estava vendendo. Mas assim, gente, sinceramente, não acho que vale muito a pena, porque é um marca-texto muito mais caro. E assim, alguns dos pacotinhos, eles vêm com cores bem diferentes mesmo, que eu amo, amo, amo as cores da Mildliner. Não esse caso, porque esse lilás eu acho que ele é bem comunzinho. Na verdade, eu achei esse lilás até pior do que o da Faber. Mas assim, eu acho que é uma caneta que só vale a pena se você quer cores diferentes, porque se você gosta do pastel normal, compre um da Faber ou da Stabilo mesmo, porque o da Mildliner acaba sendo muito caro e o pastel dele é bem ruinzinho. As cores que eu acho que realmente são boas da Mildliner são as dos outros pacotinhos, sem ser o do pastel, que aí tem cores diferentes e bem, assim, únicas. Mas, assim, tirando isso, eu acho que é um marca-texto bem normal. Inclusive, ele é bem mais seco do que o resto. Então, se você gosta de um marca-texto mais que flui melhor, então qualquer outro marca-texto vai ser melhor para isso. E para finalizar, falando um pouquinho sobre o caderno inteligente, eu acho que em questão de folha ele ganha de 1000, porque essa folha é muito melhor, assim. Não na hora de escrever, na hora de escrever você nem sente tanta diferença, mas o fato de não passar nada para o outro lado, eu acho que isso é uma coisa que eu considero muito importante, porque eu gosto muito de usar os dois lados e eu gosto muito de usar essas canetas melhores, então de qualquer maneira eu acho que o fato de ter 90 gramas ou 120 gramas e não passar muito para o outro lado, isso já é muito bom para mim. Então, esse foi o resultado, gente. Eu acho que ficou bem parecido, na verdade. Quando você coloca lado a lado, ficou muito parecido, com exceção das cores. E eu peço desculpas, porque eu não consegui encontrar cores tão parecidas, assim, pra comparar. Mas, de qualquer maneira, eu acho que os dois resuminhos ficaram muito bons. Então, todos os materiais que eu usei são muito bons. Então, assim, já deixando bem claro que
todos os materiais que eu mostrei são muito bons, então eu realmente gostei muito dos materiais. Mas eu acho que alguns o custo-benefício vale mais, sabe? Então, são canetas um pouco mais baratas e que são tão boas quanto. Então, acho que todas as canetas que eu mostrei são muito boas. E é isso, eu espero que tenha dado uma noçãozinha pra vocês de cada uma delas. Isso faz parte, sabe? É a questão de vivência, de ir testando e conhecendo as canetas e vendo qual que é melhor pra você. Mas assim, eu acho que todas são canetas excelentes. E aí vai de cada um pra ver qual que é melhor que a outra, mas eu já falei o que eu acho. Então é isso, gente, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos!